E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer o teste do ChatGPT Agente, que ele lançou recentemente para todos os usuários, com o famoso Manus AI, que é a inteligência artificial chinesa, o agente de IA chinês, que ele está bem alto no mercado, né? E também foi liberado o uso dele para todos os usuários também. Eu sou o William Pinheiro. Se você gosta de IA ou quer aprender mais sobre inteligência artificial, se inscreva aqui no canal que você não vai se arrepender. Deixa o like nesse vídeo para que ele chegue para novas pessoas, para mais pessoas, que elas conheçam mais sobre o poder da IA no mercado atualmente, e se a gente está chegando próximo de uma AGI, onde eu explico bastante sobre ela aqui no canal. Então se inscreva aí para você não perder nada. E bora aqui para a tela do meu computador que eu vou explicar tudo para vocês sobre essa novidade. Então eu já estou aqui no ChatGPT Agente, já tem um vídeo aqui no canal explicando de como você pode usar ele. E eu dei o seguinte explicação, o seguinte prompt aqui para ele. Estou aqui no modo agente e eu pedi para ele criar um jogo, que ele é um especialista em desenvolvimento de jogos com IA no foco de criação procedural, design intuitivo, física divertida, experiência de jogo envolvente. Então dei toda a explicação, um gênero de jogo plataforma 2D com elementos de exploração e ação. Então aqui teve toda a explicação do jogo, tudo aqui certinho, NPC, tudo aqui em detalhe. Daí ele pensou que por 7 segundos, fez aqui 3 perguntas para mim. Isso é interessante, que ele te pergunta algumas coisas para você aprimorar ali o que você quer, qual que é a engine que você quer, se você quer modo cooperativo. Claro, que ele deu perguntas que é improvável que ele consiga realmente fazer isso, né? Mas é interessante ele perguntar. Eu até mandei algumas imagens aqui do Mario para ver se ele ia conseguir adicionar esses elementos, né, para o projeto. Daí ele pensou aqui mais por 8 segundos, eu pedi aqui para ele continuar. Ele explicou aqui o que ele ia fazer, né? Qual o jogo que ele ia fazer. E demorou aqui 9 minutos para ele montar o protótipo. Então aqui ele montou Chrono Clones, ele montou. Então o jogo foi projetado em uma aventura de plataforma 2D inspirada nos clássicos dos anos 90. Explica sobre o personagem, toda a história. Isso aqui é legal, que ele montou todo um storytelling por trás do jogo, né? Isso é legal para você usar. As mecânicas principais, ele explica aqui quais os botões que eu vou usar. Inovação exclusiva, o mundo do jogo, trilha sonora, explicação, exportação. Então eu posso baixar o protótipo jogável aqui. Ele deixa o arquivo zip para mim. Ele até explica aqui como que eu vou usar. É só eu abrir o index.html e clicando aqui, vamos ver o jogo. Baixou aqui. Deixa eu procurar ele na minha pasta, que é o Chrono Clones, né? Que ele comentou. Então eu já tinha baixado antes para testar. Vou abrir aqui o arquivo index e vamos ver como é que tá esse jogo. Abriu aqui, deixa eu dar um zoom, que ele não consigo deixar posicionado para mim. Tá, aqui no WASD que ele anda, não consigo me abaixar. Ele não consigo criar um jogo com uma estrutura muito boa, uma física muito boa, mas dá para dar uma brincada aqui e ver como é que tá a inteligência dele nessa parte de criação. Ele até deixou aqui essa moedinha que ela deixa lenta, e andando aqui ele tem outras fases, isso é interessante. Tem ali a minha vida, tem a Floresta Encantada, eu tô no mundo da Floresta Encantada. Tem aqui também uma moedinha, não sei se eu consigo pegar ela, acho que eu não vou conseguir pegar. E algumas partes, que nessa aqui ela tá, eu não consigo passar por cima, ficar em cima dela, mas ela bate aqui minha cabeça. Ela teve pequenas falhas assim na estrutura do game, assim, ficou meio quebrado, mas ficou um resultado interessante. Claro, o personagem ficou meio estranho assim, mas deu pra entender um pouco da ideia do game. E fechando aqui e testando a criação do Manus AI. Aqui no Manus AI também fiz alguns testes e eu pedi para ele criar o game também. Vou pegar aqui para vocês. Então eu mandei o mesmo prompt para ele criar o jogo, o mesmo prompt que eu usei no GPT Agente. Ele aqui pensou por bastante tempo. E aqui ele explicou um pouco sobre o jogo, como jogar, deu toda a explicação do game. Ele deixou os arquivos aqui. Só que ele deu uma bugada nos arquivos. Por quê? Que quando vou visualizar o index, ele fica todo em preto. Mesmo eu baixando os arquivos, eu não consigo acessar assim, ou eu que não sei a forma certa de acessar, mas eu não consegui visualizar o game. Eu até pedi para ele me ajudar nessa questão, mas não consegui acessar. Eu pedi para ele mandar o arquivo de novo, ele mandou um outro index que também não está funcionando. O da Manus AI, ele tentou criar, mas ele no final não deixou muito funcional para mim, né? Ou que não estou sabendo usar aqui. Outro teste aqui que eu usei no GPT Agente, eu pedi para ele criar um HTML que recebe os dados, nome, resumo, experiência, etc. E gerar automaticamente um currículo em PDF com layout limpo. Então isso aqui é bem interessante para você que quer montar o seu currículo, mas aqui é para teste. Então ele me deu aqui o arquivo HTML, onde eu vou clicar aqui. Ele abriu o arquivo. Vamos pegar lá na pasta Download, Generate CV, e aqui está o arquivo de currículo. Deixa eu fechar aqui. Ele explicou aqui para mim como que eu posso modificar. Ele
pediu aqui para... Dentro do arquivo existe um objeto JavaScript chamado CVData. E aqui que eu faço as modificações. Achei que ficou um pouco complexo, né? Para fazer as modificações, mas deixou aqui um modelo de currículo e eu posso botar aqui gerar PDF. E já baixou aqui o currículo. Então aqui até que deixou funcional, interessante. Só não vou fazer as modificações do jeito que ele explicou. Daí dava para testar aqui. E já no Manus.ai eu pedi a mesma coisa. Então aqui eu pedi, cria um script em JavaScript, né, que receba os dados, nome, resumo, experiência, etc. E gera automaticamente um currículo em PDF com layout limpo. Então ele pensou aqui por um tempo e criou para mim. Daí ele deu uma bugada, né? Daí eu pedi, cadê os arquivos? Que ele não me mandou os arquivos. E daí ele falou que foi um erro dele. Daí ele mandou para mim os arquivos em HTML. Daí clicando aqui eu consigo ter o acesso no gerador de currículo em PDF JavaScript. E eu posso mudar aqui as informações, nome completo, Maria Oliveira. Posso colocar aqui. Ele não está deixando eu apagar aqui os elementos. Como usar? Baixe os 3 arquivos, abre o arquivo index no navegador e clique no botão gerar currículo em PDF. O navegador fará o download do arquivo currículo. Não vou baixar os arquivos aqui para fazer o teste, né, a modificação. Ele criou toda a estrutura para mim. Clique no botão abaixo para gerar o currículo em PDF com base nos dados de exemplo. Gerar currículo em PDF. E aí, mesmo clicando aqui, ele... Acho que não tá baixando para mim, acho que deu uma quebrada na estrutura. Novamente o Manus.ai tá se perdendo um pouco nesses testes que eu criei com ele, né? Outro teste aqui que eu usei no ChatGPT Agente cria um painel em HTML mais JavaScript que consome dados de API pública, preços de criptomoedas e exibe o valor do Bitcoin e do Ethereum em tempo real. Então ele pensou por 3 minutos e deixou aqui, ele mostrou aqui a parte da API, deixou até o site fonte de onde ele pegou e criou aqui o HTML para mim. Eu consigo baixar e vamos abrir aqui o HTML, vamos ver aqui em download, aqui tem o arquivo. E até que ele ficou bem funcional, eu até fiz o teste, ele acabou de atualizar para mim, demonstrei no outro vídeo, ele está atualizando, mostra que o horário que foi atualizado, o horário que está agora, e ele vai atualizando em tempo real sobre o valor do Bitcoin e do Ethereum, ele não para de mudar o preço. Esse aqui ficou bem funcional, a estrutura está simples, mas funcional. Então ele conseguiu aqui fazer para mim esse teste na parte de codificação. E é claro que eu fiz o mesmo teste com o Manus.ai, pois essa é a proposta do vídeo. Queria um painel em HTML, usei o mesmo prompt aqui tudo. Ele pensou aqui por um tempo. Pensou, ele explicou aqui como usar, baixa os 3 arquivos, e aqui está o HTML. Daí clicando aqui no HTML, não estava carregando para mim, até vou baixar os 3 arquivos para testar, ver se funciona. Vamos baixar, vamos tentar fazer o que ele pediu. Vamos baixar, e o painel, o terceiro arquivo, vou baixar. Daí ele fala, baixe os 3 arquivos anexado, abra o Crypto Dashboard HTML em qualquer navegador moderno. E pronto, os dados são carregados automaticamente. Vamos testar. Baixei os 3 arquivos, abri isso aqui. Ó, carregou. Funcionou, galerinha. Ó, então aqui ele aparece para mim, painel de criptomoedas, preços em tempo real do Bitcoin e do Ethereum. É que eu posso atualizar os dados. Aí ficou até um dashboard mais bonitinho aqui no Manus.ai. Eu percebi que o ChatGPT Agente, ele consegue criar coisas funcionais, mas às vezes ele não consegue criar algo tão bonito na questão de design, mas ele consegue criar algo funcional. E às vezes os outros agentes, eles podem quebrar um pouco, se perder um pouco, mas eles tentam manter um design, uma estrutura mais bonita, um design mais interessante, não sei se pode dizer assim, mas então ele deixou aqui a logo do Bitcoin, o preço em dólar, quantos por cento caiu, o volume nas últimas 24 horas, o Ethereum é a mesma coisa, que subiu, o market cap. Eu posso clicar aqui em atualizar dados e ele atualiza na hora para mim, então ficou funcional e bem interessante. E para via de dúvidas, eu baixei também todos os arquivos aqui do gerador de currículo, baixei ali e não sei como é que eu faço as modificações aqui, mas deu para entender um pouco da ideia. Baixei aqui os arquivos do jogo ali que eu tinha pedido e ele não está abrindo. E esses foram os testes que eu fiz aqui entre o Manus.ai Agente e o ChatGPT Agente. E lembrando aqui, analisando o preço dele, tem que lembrar sempre que o ChatGPT Agente você vai ter um limite de 40 usos por mês usando o plano Plus. No plano Pro, se eu não me engano, acho que sobe para 120 ou 250, algo do tipo. O plano Plus atualmente ele tá $20 e o plano Pro tá $200. Até aqui eu não sei se ele fala sobre o número de usos que eu tenho do GPT Agente, eu não sei se eles já atualizaram isso, mas eu sei que eles falaram sobre. E o plano sim, $25. E indo aqui no Manus.ai, temos os planos também. E algo interessante é que o Manus.ai você consegue usar o agente dele gratuitamente, né? Mas você tem um limite, mas você consegue usar de graça. E o GPT Agente você tem 40 usos, mas não consegue usar de graça. Então se você quer começar a usar um agente, não paga nenhuma assinatura, você consegue começar de uma forma mais fácil com o Manus.ai.
ganha 300 créditos diário. Só de você logar e criar sua conta, você já começa ali com 1.500 ou 1.800 créditos e daí ajuda bastante nessa questão. E quando você divulga o seu link e uma pessoa cria uma conta com o Manus AI, usando o seu link você ganha mais 500 créditos. Então se você quiser aumentar seus créditos, essa é uma forma que você pode usar. E aqui tem o plano básico, que ele começa com $16 por mês, que você ganha 300 créditos ainda, mais 1.900 créditos por mês, mais 1.900 créditos extras por mês, oferta limitada, então você vai ganhar mais, o dobro, né? Pode criar duas tarefas programadas, geração de imagens, entre outros. E tem o plano que é $33, que aumenta mais esse uso. Então fica mais em conta usar o Manus AI, se você se interessar, né, no teste dele, ou se você já paga o ChatGPT Plus, que tem muita gente migrando pro ChatGPT, porque você vai ter a opção dos GPTs personalizados e todas as vantagens dele, mas daí você fica entre esses dois, que são duas ferramentas muito poderosas que a gente tem no momento no mundo da inteligência artificial, né, na questão dos agentes de IA. Eu não cheguei a mostrar alguns slides que eu montei com eles, que eu esqueci. Eu cheguei a montar as slides, né? Fiz comparativo entre slides e eu vou vir aqui no ChatGPT. Ó, eu criei esse slides usando o ChatGPT Agente e ele montou aqui para mim toda essa estrutura. Se eu não me engano, ele demorou 29 minutos. Usei um prompt bem complexo ali que o próprio ChatGPT ele auxiliou com aquele prompt. Então aqui ele deu agenda, visão geral do mercado, com uma estrutura legal aqui, personas de segmento, famílias, tech, moradores urbanos, idosos, posicionamento e proposta de valor. Então ficou bem legal essa estrutura, distribuição e fase de lançamento. E qual que é a ideia? A ideia do slide, plano de entrada no mercado do pet robótico de nova geração. Eu especifiquei tudo isso aqui no prompt, então desenvolva uma apresentação abrangente de estratégia de entrada no mercado para lançamento de um pet robótico de nova geração. Então pedi para ele definir o público-alvo, como famílias, antenadas em tecnologia, definir o CAC, parcerias com varejista, conexão emocional, tudo aqui certinho para funis de marketing, exemplos criativos com cronograma detalhado de lançamento. Pedi para ele me dar toda a explicação, ele demorou 33 minutos para montar essa apresentação em slide e eu consigo aqui baixar, compartilhar e visualizar. E onde eu parei aqui, nesse slide, tem o posicionamento e proposta de valor, distribuição e fase de lançamento, explica aqui toda a parte de lançamento. Isso é muito legal para você que tem uma empresa que quer apresentar o teu público ou você tem um projeto da faculdade que quer montar slides. Agora você pode usar o próprio ChatGPT. Marketing integrado, estratégia, explica toda a parte de consciência, consideração, conversão e fidelização. Aqui é a parte de orçamento, como você vai distribuir o orçamento da empresa, né, a alocação do orçamento. Tem a parte da criação da comunidade. Ele montou toda a estrutura do slide aqui bonitinho. E a conclusão. Eu pedi a mesma coisa aqui para o Manus AI para a gente testar. O mesmo prompt exatamente. Ele pensou aqui por um tempo e criou o slide aqui para mim. Eu consigo visualizar e vamos abrir. Olha, ele deixou o design aqui, a gente consegue ver a diferença na questão do design. Então, estratégia de entrada no mercado, pet robótico nova geração. Olha, ele bota aqui até um gráfico aqui, mercado de oportunidade. Então, ele explica aqui, tem aqui até uns dados que ele pega. Público-alvo aqui ficou bem semelhante nessa questão, na verdade, né? A imagem, assim, a estrutura ficou bem semelhante ao que o ChatGPT Agente. Posicionamento diferenciado, conexão emocional, utilidade, segurança. Explica aqui tudo para mim. Ficou bem legal e amigável, né? Essa estrutura. Plano de distribuição multicanal. Então, vendas direto ao consumidor, plataformas de e-commerce e parcerias com varejista. Aqui o calendário de lançamento, mostrou toda a estrutura aqui dos meses para o lançamento desse produto. Planos de marketing integrado, que é a mesma questão ali da consciência, consideração, conversão, retenção e defensores. Tá aqui a parte de orçamento também, montou toda a pizza lá, né? Ó, até botou em cima, tem até a animação aqui. Então ele mostra aqui, ó. A animação, outros, marketing e publicidade 40%, desenvolvimento e inovação 25%, fica bem interessante. Aqui quando eu crio no Manus AI, né? Claro, o resultado ali com o ChatGPT Agente ainda é um resultado muito bom, porque na questão de construção de comunidade, ele até deixa aqui engajamento, aqui qual está indo melhor, né? Então fica bem legal aqui usando o Manus AI. E aqui é a conclusão de público-alvo, posicionamento, distribuição multicanal, mesma coisa, prontos para revolucionar o mercado de pets robóticos com uma solução inovadora e combina tecnologia avançada e conexão emocional genuína. Então, o resultado do Manus AI e do ChatGPT, o GPT Agente, os dois ficaram bom, na minha opinião, os dois ficaram bom. Na minha opinião aqui, o Manus AI conseguiu ser um pouco superior nessa parte agora. Não, mas os dois ficaram muito bom. Mas aqui eu acho que gostei um pouco mais do Manus AI. Você pode usar os dois para a criação de slides, que eles são muito bons os resultados, beleza? Eu de preferência tenho o costume de usar o Manus AI,
porque ele cria mais rápido também, e ele sempre consegue entregar slides bonitos, em estruturas legais, bastante exemplos visuais, então gosto bastante de usar ele. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu queria passar desse comparativo entre o Manus AI e o GPT Agente. O GPT Agente ele chegou recentemente, né, e o Manus AI ele já tem um tempo, desde acho que do ano passado, se eu não me engano, talvez tenha mais tempo, posso estar perdendo nas datas, não sei exatamente, mas a gente consegue ver que as duas ferramentas são poderosas, mesmo ali eu não conseguindo acessar muito bem o Manus AI, ainda é uma ferramenta muito poderosa, ele é muito inteligente na questão de slides. Então chegamos no fim do nosso vídeo. Esse foi o teste do ChatGPT Agente comparado com o Manus AI. O que você achou? Qual que você achou que foi melhor na criação de slides ou na questão ali do teste de criptomoedas ou do criação de currículo? Qual que você achou que saiu superior? Comente aí embaixo, dê a sua opinião se você vai usar agentes já, se você já está usando, se você já é um expert em inteligência artificial. Aqui no vídeo eu sempre trago conteúdo sobre novidades, te ensino como usar e explicando novas ferramentas. Então se inscreva aí no canal para você não perder nada. Deixa o like nesse vídeo para chegar para mais pessoas e elas aprenderem mais sobre esse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.